Bom, mas eu começo falando sobre a diferença entre alergia e intolerância alimentar. Você sabe qual é essa diferença? Para algumas pessoas, a escolha do cardápio não é uma tarefa fácil. Alguns produtos, como frutos do mar, leite e chocolate, provocam sintomas nas pessoas que elas não conseguem mais nem trabalhar ou estar aproveitando um lazer. E nós visitamos uma família que precisou mudar os hábitos alimentares. Veja só. Na casa de Pamela, muitos hábitos tiveram que ser mudados. O leite passou a ser sem lactose. As frutas substituíram alguns biscoitos. Isso porque Pamela, que é mãe de Pedro, que tem apenas 8 meses de idade, começou a perceber que o filho passava mal toda vez que ingeria alimentos que continham leite ou muita proteína. Na verdade, desde que o Pedro nasceu, ele teve 2 infecções respiratórias seguidas, né? Uma ele precisou ficar internado e a outra a gente fez o tratamento em casa. E aí também veio o refluxo e viu que ele tinha uma tosse também que não cessava. Então o médico sugeriu, vamos cortar o leite, porque o leite pode ser o causador, né? Dessas infecções respiratórias e dessa tosse. Quais foram os alimentos assim que você teve que trocar? O bolo que eu fazia com leite, eu comecei a substituir por suco de laranja, ou leite de soja, o queijo, a manteiga, eu comecei a passar geleia. Na padaria eu procurava produtos que não continham leite, né? No caso, um pão diferente. Então, tudo eu olhava a embalagem antes de consumir, porque fazia mal para ele. Pedro é agitado e, olhando assim, não dá para imaginar o que ele já passou por causa de alguns alimentos. Não são todos os pais que sabem identificar alergia ao leite e intolerância à lactose. Embora um dos vilões seja mesmo o leite, a diferença entre os dois problemas. Segundo os médicos, as causas da intolerância alimentar e alergia são diferentes, embora os sintomas sejam parecidos, como distensão abdominal, vômito e tosse, entre outros. Em qualquer desses sintomas, é fundamental procurar orientação médica. A dúvida que fica é o seguinte, se ele é intolerante ou se ele tem alergia ao leite ou à proteína do leite. E se tem alguma idade certa para fazer um exame, né? Porque pode ser que isso passe também. Então essa é a minha dúvida. Bom, e para falar sobre este assunto, eu convidei o alergista, Dr. José Carlos Perini, para poder falar um pouquinho. Claro que o caso da Pamela, a gente sabe que precisa de investigação, um acompanhamento, mas pelo sol que o senhor viu, o senhor acredita que seja o quê? Eles falam ali que os sintomas de alergia e intolerância ao leite são os mesmos. Não é verdade. Existe uma diferença? Muito grande. Na intolerância é um problema digestivo. Há uma distensão abdominal, náuseas, vômitos e diarreia, porque a pessoa, seja criança ou adulto, ela não consegue digerir o leite por falta de uma enzima chamada lactase. Então, isso é clássico, não se tem... Então, na intolerância... A criança não tem uma enzima chamada lactase. E com isso ela não digere o leite. E isso pode ser testado, ou seja, não como alergia, mas se faz uma coisa chamada curva de tolerância à lactose. Se administra a lactose à criança e se mede quanto ela captou no sangue. As pessoas intolerantes não captam coisa alguma, então ficam zeradas, têm cólicas e mal-estar. O alérgico a leite pode expressar de outras maneiras, como irritações na pele, pode apresentar perda de sangue nas fezes, pode até ter distúrbios gástricos, mas geralmente são imediatos. Mas não tem vômito? Não, o vômito vem como uma defesa. Se a criança tem uma alergia muito forte, ela pode vomitar como vomitaria outro alimento também que ela não tolerasse, né? Não tivesse alergia. Então a alergia costuma ser mais severo, porque cada vez ela vai sendo pior. E a criança pode ter realmente uma reação anafilática até e ter uma parada respiratória se ela for muito alérgica a leite. No caso da criança mostrada ali, o que sugere é que essa criança tem uma intolerância à proteína do leite. Quer dizer, ela provavelmente reage ao leite, à proteína do leite, não à lactose, por isso que ela faz essas manifestações. Provavelmente não é uma alergia verdadeira, como a maioria das crianças, que com o tempo ela vai perder isso e voltar a consumir leite. É normal isso acontecer também? Não é normal, é anormal, mas é comum acontecer. É comum aparecer nessa fase, nessa né? fase de idade aí até.
alergia a leite você só consegue fazer um bom diagnóstico depois dos 2 anos, como a mãe colocou dúvida ali, né? É preciso um tempo para que o sistema imune reconheça se é alergia ou não. Mas só para você ter ideia do número, hoje no Brasil nós estimamos que 1,5% das crianças são alérgicas a leite. 15% não tomam leite por suspeita. De forma que é preciso melhorar esse diagnóstico aí para que as crianças não fiquem excluídas do leite, que é um alimento formidável. E fundamental para a formação e desenvolvimento do ser humano, né? Mas se você lembrar, talvez você por ser muito nova, talvez não, mas as pessoas mais velhas, elas tomavam leite fervido. Então, na minha geração, ninguém tinha alergia a leite. Porque não se conhecia essa origem, né? Desse tinha medo, o leite fervido fica desnaturado. Hoje só se consome leite tipo A e cru. Então, isso aumenta a prevalência de sensibilização alérgica. Nada a ver com a intolerância à lactose. Isso a gente deveria até voltar a consumir esse leite? É mesmo? Seria muito mais saudável. Igual comer carne crua e carne assada. É muito mais fácil digerir uma carne bem passada do que uma carne crua, embora a outra seja mais gostosa. Dependendo, né, de como ela for ferida. Ao ponto ela fica... Aliás, eu quero que o senhor fale daqui a pouquinho sobre, hoje, na melhora do diagnóstico, né? Para saber realmente com relação a cada proteína, se a pessoa tem alergia a cada proteína. Mas antes eu quero falar com a Leia Souza, que é a nossa chefe aqui no restaurante La Pasta Gialla, parceiraça nossa aqui do programa, e que nós descobrimos que você é intolerante à lactose. Isso. E quando que você descobriu isso? Quando eu estava grávida, 10 anos atrás. E de repente, você até então consumia leite normalmente? Sim. Eu nunca gostei muito. Aí na gravidez, ficava sentindo mal, aí tomava aquele pouquinho de leite, vomitava muito. Toma um pouquinho de leite. Aí eu me sentia mais mal ainda. Aí passou a gravidez, ganhei neném e continuei sentindo. Aí eu não entendi, foi aí que descobriu que era intolerância. Aí você fez um teste para poder saber se você tinha assim. E hoje você não pode consumir nada que tenha leite e derivados. É a lactose que você tem essa... E isso pode desencadear na gravidez? Os gatilhos podem ser diversos. Você pode ter isso como uma origem genética, por questão familiar. Por exemplo, os orientais, os chineses, os japoneses, de um modo geral, são intolerantes ao leite. Os africanos abaixo do Saara também costumam ser intolerantes a leite. Mas em muitas pessoas essa intolerância é transitória e pode ser desencadeada por um gatilho, como no teu caso da gravidez, ou de uma infecção viral, infecção bacteriana. Isso pode causar, e desses gatilhos, alguns são transitórios. A da gravidez é meio difícil que seja transitória, é provável que seja permanente, né? Que é uma triste notícia, né, Leia? Olha, a Dineuza da Cruz, ela diz que tem gêmeos de 8 meses e um pode tudo. E o outro não pode nada que contenha lactose. Ela quer saber se tem algum exame, como fechar esse diagnóstico. Essa afirmação dela é curiosa, porque existe um estudo feito por um inglês chamado Strachan. Ele pesquisou 1000 pares de gêmeos univitelinos e encontrou uma discordância de alergia entre centenas de pares desses gêmeos, mostrando que a questão de ficar alérgico ou não depende de gatilhos, que podem ser poluição, infecções, oportunidades, quer dizer, mesmo crianças criadas no mesmo ambiente, com a mesma alimentação, um pode ficar muito alérgico e o outro não, tá? Existem sim, como eu disse há pouco, você pode fazer um teste de curva de tolerância à lactose, na qual a criança recebe uma quantidade de lactose, se mede se foi para o sangue ou não. E os exames de sangue, que a gente falou há pouco, é possível hoje, através de um método como o ISAC ou mesmo do Imunocap, que são métodos mais modernos, pesquisar qual a proteína do leite que você é alérgica. E se essa proteína for termolábil, traduzindo, se ela desnaturar com o calor, às vezes só a fervida do leite permite que a criança volte a consumir o leite. É mesmo? Nossa, você já fez esse teste? Fiz. E não deu certo? Não. O dela foi positivo. Foi positivo e aí acabou. O Júnior Lima Benevenuto fala o seguinte, engraçado, ele não podia comer alimentos que continham glúten até os 18 anos. E não posso comer alguns tipos de alimentos, né, como frutos do mar. Por exemplo, o camarão, o rosto dele fica todo empolado. Ele quer saber por que isso acontece quando ele não acontece quando ele come o peixe. Sim, porque peixe não tem nada a ver com crustáceos, são proteínas completamente diferentes, né? Os crustáceos estão relacionados entre si. Eu simplifico da seguinte forma: bicho de casca, né? Ostra, sururu, lagosta, caranguejo, mexilhão, todos esses têm uma proteína semelhante, de forma que quem é alérgico a um fruto do mar, um crustáceo, será alérgico a todos. Já os peixes não, os peixes é carne, carne, não há alergia a peixe, é raríssima. E é isso que eu ia perguntar, dificilmente vai desenvolver uma alergia
ao peixe? Vamos colocar assim, no Espírito Santo, no nosso litoral, a alergia predominante é crustáceo, como em boa parte do litoral brasileiro, tá? No interior é leite. Mas o peixe não aparece entre os principais alergenos, os 8 alimentos que mais dão alergia no mundo, que é amêndoa, nozes, castanhas, soja, leite, clara. Quando a gente fala chocolate, a gente está falando ao leite? Falando ao leite. Ao leite, não é ao cacau, nada que tem, é ao leite. Chocolate não existe, o que existe é gente gulosa, come muito. E o que você, como uma chefe, faz para driblar isso? Porque você precisa provar as receitas, você precisa saber, inventar. Como é que você faz? Sempre pequenas quantidades, o mínimo possível que eu provo. Na hora de provar? Mínimo possível. Mas assim, isso restringe muito você a saber realmente aquele paladar daquele prato. É o que eu tento fazer, sempre é o mínimo possível que eu puder. Mas com o passar do tempo, você sabe, assim, só de olhar como é que tá a comida, o que você colocou, e com a aparência, você já sabe mais ou menos. Tem um degustador oficial ao seu lado lá na cozinha? Tem o Renato. Esse é sortudo, né? É o Renato. Agora, como chefe também, para quem também tem essa intolerância, se dá bem, porque você também está criando coisas diferentes. Também você procura fazer isso? Substituir, ou se é possível, né? Eu não procuro muito substituir, eu evito. Como o médico falou, cortei. Nem e aí eu vou para criando. Frutas, não. Eu faço em casa, eu acho normalmente, só não como. Faço normalmente as coisas, não como. Agora, você estava falando, doutor Perini, que a pessoa que tem alergia, por exemplo, pode ter complicações... Sem dúvida. Enormes. A intolerância também pode provocar isso? É difícil porque, como ela mesmo explicou agora, qualquer pequena quantidade vai gerar sintomas que faz com que ela pare ali mesmo. Quer dizer, para ela ter complicações, ela teria que ficar insistindo em consumir o alimento. Isso poderia levar a uma distensão abdominal, a um distúrbio gástrico, mas quem é intolerante já sabe. Então, deu a provadinha, passou mal, ela para ali mesmo, entendeu? O alérgico não? Não, o alérgico não depende de quantidade. Não. O alérgico verdadeiro a leite, aquela criança que não pode realmente nem ver foto de vaca, porque passa mal, né? Esse daí, se ele botar uma gota na boca, ele pode fazer uma reação generalizada. Então, a alergia a leite, quando ela é só alergia mesmo, ela é grave, aguda e cada vez ela vem pior. Pode dar manifestações na pele, manifestações gástricas, mas geralmente causa fenômenos na pele mesmo, coceira, empolação, pele avermelhada, e essas alergias são severas. E assim, esses sintomas podem aparecer suaves? Assim, tem que ser um conjunto, assim, além das manifestações na pele, também sangue nas fezes? Não, isso é uma escala. É uma escala. Geralmente a mãe não observa nas primeiras vezes que aconteceu nada de diferente. A criança vai sensibilizando até que ela comece a expressar isso de uma forma visível. Aí pode ter empolações na pele, pode ter fenômenos gástricos, vai crescendo isso. Ou seja, a alergia é uma coisa que a cada vez que a pessoa tem contato é um pouco pior. E assim, o senhor falou que a partir dos 2 anos já é possível fechar esse diagnóstico se essa pessoa realmente tem essa alergia ou não. Não é tão simples assim, porque como a gente falou daquela criança no início, muitas vezes a criança tem uma intolerância à proteína e você faz os testes de IgE, dá tudo negativo, você não pode dizer para a mãe, então vai lá e dá o leite, porque às vezes ela passa mal. Não é intolerante à lactose, não é alérgica à proteína, mas ela tem uma intolerância à proteína e isso não tem como medir. Então, a gente respeita muito o que a mãe conta, entendeu? Ah, meu filho toma leite, ele passa um mal, doutor. Aí você pensa em lactose, faz o exame, dá negativo. Bom, então não pode liberar também. Não pode liberar, porque a clínica, o que a mãe nos conta é muito mais importante que o exame. Agora, o tratamento vai ser retirar esses alimentos? Em princípio, sim. Algumas crianças que você consegue perceber que é uma coisa mais branda, você pode tentar introduzir o leite fervido. Algumas toleram. As crianças que têm intolerância à lactose, que você detectou no exame, não tem saída, tem que tirar mesmo, ou então usar os leites de pouco teor, porque nenhum leite é de 0 lactose. Tem queijos também, até fabricados no Espírito Santo, que são sem lactose, que também são toleráveis. Quer dizer, então é esses caminhos que você vai buscando, né? É isso que você faz? Eu compro algumas coisas sem lactose e vou. Mas vive bem? Vivo. Não consegue ruim, administrar? Né? Você fica querendo comer as coisas, não pode. É muito chato, mas dá para ir. É bom lembrar que ela está em boa companhia. 2/3 da humanidade não comem produtos de laticínios. Tomar leite é uma exceção. Nós somos a única espécie de mamíferos na face da Terra que toma leite que não é da mãe. Nenhum outro animal que mama consegue viver de leite depois de adulto. Então, hoje, a humanidade, só 1/3, só
os árabes e os europeus, os caucasianos, que a gente chama, e negros subsaarianos que conseguem consumir leite. O resto da população do mundo não consegue consumir leite habitualmente. E acaba a gente vivendo aqui e tem que administrar essa situação, né? E aí é o choque cultural que eles não conseguem. Léa, boa sorte. Quando você desenvolveu alguma receita também para os intolerantes à lactose, você queira substituir isso, para você está aberto o nosso espaço gourmet, tá? Obrigada. Obrigada, tá, por ter vindo. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigada, tá? Sempre um prazer.